A FENOP, Federação Nacional das Operações Portuárias, representando legalmente a atividade econômica desenvolvida pelas empresas que atuam nas operações portuárias, bem como os sindicatos locais de tais categorias econômicas, além de atuações na coordenação e harmonização dos órgãos. Sempre busca a interação com todas as instituições privadas e públicas para o contínuo aperfeiçoamento do setor portuário. Com essas responsabilidades, senhoras e senhores, a FENOP realiza as suas tradicionais atividades anuais e preparou uma grande programação para o 11º ENAPORT, o Encontro Nacional das Atividades de Operações Portuárias, também o 14º CONOGMO, Congresso Nacional de Ógmos, órgãos gestores de mão de obra do trabalho portuário, também o 4º Portjur, Congresso Nacional Permanente FENOP de Direito Portuário, e ainda o 3º FENITEC, Prêmio FENOP de Inovação e Tecnologia. Assim, para compor o nosso dispositivo de abertura, convidamos, inicialmente, o presidente da FENOP, Sérgio Aquino, acompanhado do representante dos conselheiros da FENOP, o conselheiro Leonardo Ribeiro, para receberem as demais autoridades. Senhores, sejam bem-vindos ao palco. Então, gostaríamos de convidar para que venha ao palco, por favor, o senhor ministro, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Por favor, venha ao palco o ministro Herman Benjamin. Convido também o deputado Arnaldo Jardim. O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, Frederico Dias. Convidamos agora o presidente do Porto de Santos. Por favor, senhor Anderson Pomini. Convidamos também o presidente do Porto de Recife, senhor Wagner Maciel. Convido agora o presidente da Federação Nacional dos Estivadores, FNE, senhor José Adilson. Convido também o presidente da Federação Nacional dos Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga, vigias portuários, trabalhadores de bloco, arrumadores e amarradores de navios nas atividades portuárias, senhor Mário Teixeira. E o representante da Federação Nacional dos Portuários, senhor Sérgio Gianeto. Por favor, venha também ao palco o presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, ABTP, e do Instituto Brasil Logística, IBL. Por gentileza, senhor Gesualdo Silva. Também representando o presidente do Conselho da ABTP, senhor Roberto Oliva, que justificou a impossibilidade de sua presença hoje à noite. Convidamos ainda o presidente da Associação de Terminais Portuários Privados, ATP, senhor Murilo Barbosa. Por favor. Convido agora o diretor executivo da Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres, senhor Caio Morel. Convido também o presidente executivo da Associação Brasileira de Terminais Líquidos, senhor Carlos Copiche. Convidamos agora o presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, IBI. Por favor, senhor Mário Povia, queira vir ao palco. Convidamos também a diretora executiva do Instituto Praticagem do Brasil. Por gentileza, senhora Jaqueline Wendap, representando o presidente do Conselho Nacional de Praticagem, CONAPRA, senhor Bruno Fonseca.
Já conosco, convido ao palco o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca. Convido agora a presidente da Associação Mulheres e Portos e diretora executiva da FENOP, senhora Maria Cristina Dutra. Convidamos também para que venha ao palco o diretor executivo do Sistema Transporte, CNT. Por gentileza, senhor Vinícius Ladeira. Convidamos também para que venha ao palco o Fabrício Julião, CEO do Grupo Brasil Export. Por gentileza, queira vir ao palco também o senhor Fernando Correia dos Santos, superintendente de projetos portuários e aquaviários da Infra S.A. Esse ato representando o senhor Jorge Luiz Macedo Bastos, diretor-presidente da Infra S.A. Agora convido ao palco o diretor executivo da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Corredor Centro-Norte, ADECOM, senhor Edeon Vaz. Convido também a gerente executiva governamental da CNT, senhora Daniele Bernardes. Nesta oportunidade, representando o diretor institucional, o senhor Walter Luiz de Souza, da CNT. Convido agora o diretor-presidente da Logística Brasil, senhor André de Seixas. Senhoras e senhores, convidamos todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os
Destacamos e agradecemos a presença dos demais ministros do Tribunal Superior do Trabalho que nos dão a honra da presença. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros, o ministro Evandro Pereira Valadão Lopes e o ministro Alexandre Luiz Ramos. Também agradecemos a presença do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo, doutor Celso Ricardo Pio Furtado de Oliveira. Agradecemos ainda as presenças dos representantes das entidades empresariais, dos representantes das entidades laborais, representantes dos SINDOPs e representante dos OGMOS. Saudamos ainda as demais autoridades aqui presentes, bem como os representantes das empresas de operações e dos trabalhadores do segmento portuário brasileiro. E ainda a todos os que nos dão a honra da sua presença. Também destacamos e agradecemos as empresas, SINDOPs e OGMOS que apoiam com patrocínio as realizações desses eventos. As empresas patrocinadoras, CNT, Confederação Nacional do Transporte, AGEMAR Infraestrutura e Logística, também a Geoterminais e Armazéns Gerais, ainda BF Fortship, Agência Marítima, também a BTP Brasil Terminal Portuário, Cargill Agrícola S.A., registramos também a Container Solution, ainda a Eldorado Brasil Celulose, a Gallagher Brasil Corretora de Seguros, ainda a Incatec, Instituto de Capacitação Técnica Profissional, também Instituto Praticagem do Brasil, registramos também Login Logística Integrada, Terminal de Vila Velha, Mendes e Braque, Sociedade de Advogados, Mendel e Melo, Advocacia, a Portos Calque, Assessoria em Cálculos Trabalhistas, e registramos também Santos Brasil Participações. Também registramos e agradecemos aos patrocinadores dos SINDOPs, Sindicato dos Operadores Portuários de Imbituba, SINDOP Imbituba, do Sindicato dos Operadores Portuários de São Francisco do Sul, do Sindicato dos Operadores Portuários de Pernambuco, SINDOP, do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, SOPESP, do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Espírito Santo, SINDIOPES, do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Pará, SINDOPAR, bem como do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Rio de Janeiro, SINDOPERJ. Passaremos agora a registrar os OGMOS patrocinadores, iniciando com o OGMO Belém, Vila do Conde, registramos também o OGMO Espírito Santo, ainda a OGMO Imbituba, também OGMO Itajaí, OGMO Itaqui, OGMO Paranaguá, OGMO Recife, OGMO Rio de Janeiro, OGMO Salvador e Aratu, OGMO Santarém, OGMO Santos, OGMO São Francisco do Sul e registramos também o OGMO Suape. Contamos com o apoio institucional do Ministério de Portos e Aeroportos, da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, da Associação Mulheres e Portos e da ABEP, Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias. Senhoras e senhores, agora, para manifestar as boas-vindas e para o pronunciamento de abertura, convidamos o presidente da FENOP, Sérgio Aquino. Boa noite a todos. Obrigado pela nos aguardarem aí para que pudéssemos ter todo o grupo completo e pudéssemos dar início à nossa cerimônia de hoje. E com certeza teremos ainda bons momentos de convivência, tanto hoje quanto nos próximos dias. Queria cumprimentar, em nome do nosso ministro Tomé Franca, todo o setor portuário e em nome do nosso ministro, presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, todo o Poder Judiciário, e em nome do deputado Arnaldo Jardim, todo o Poder Legislativo.
e assim, para que nós possamos ter celeridade, eu estendo os cumprimentos a todos que estão aqui nesse tablado, que nos dão a honra, entidades de peso, representações fortíssimas para esse evento. Agradeço e cumprimento a todos os representantes, conselheiros da FENOP, todos os presidentes de SINDOPs, de executivos de ógmos, dirigentes das entidades de trabalhadores, trabalhadores e empresários de operação portuária e entidades portuárias que aqui estão, e todos os inscritos que participarão dos painéis e debates amanhã e depois de amanhã. Cumprimentando a todos, e eu hoje fui intimado pela minha esposa, falando que eu estava proibido de mencionar o nome dela. Então, eu estendo os meus cumprimentos à minha esposa, que todos sabem que eu só tenho uma, sempre só tive uma, então não estou citando o nome dela, e agradeço a presença dela. Eu sempre faço esse destaque, porque é um momento em que a gente pode estar juntos no evento portuário, com toda a ausência que tenho durante o ano inteiro. Obrigado a todos aqui. Agradecemos inicialmente, como já foi dito, aos patrocinadores, destacando que, sem a confiança dos patrocinadores, eventos como esse e como outros que ocorrem, que são extremamente importantes para o sistema portuário, não poderiam ocorrer. Eu queria agradecer também toda a equipe da FENOP que se desdobrou para a realização desses eventos. E eu queria aqui destacar a Cris, que está aqui conosco, a Fagá e a Lohane, queria a Fagá e a Lohane também, estão aí, a Fagá está aqui, a Lohane. Esse trio é o trio da produção desse evento, e eu agradeço muito a participação, apoiadas tecnicamente também pela Maria Clara, pela a Michele e o Léo, que nos apoia sempre na parte técnica. Agradecemos aos conselheiros da FENOP, que sempre têm dado apoio integral às nossas atividades, como já dissemos, aos presidentes de SINDOPs e aos ógmos. Também aos coordenadores de comitês, que atuam diretamente e sempre, permanentemente, na FENOP. Sem uma equipe coesa e com focos definidos, não são alcançados os objetivos coletivos e o cumprimento das missões de qualquer instituição. Portanto, me permitam falar, nesta abertura, um pouquinho da FENOP. A FENOP atua em sua missão com visão clara e valores definidos, se mantendo compromissada com os seus representados, sempre na busca do aperfeiçoamento portuário para a competitividade do Brasil na logística e no comércio exterior. Através dos SINDOPs filiados e por meio dos ógmos atuantes no sistema FENOP, as empresas do sistema portuário contam com a FENOP fortalecida ainda mais, integrada à CNT, Confederação Nacional dos Transportes. Os conselheiros, como profundos conhecedores do sistema portuário e visões colegiadas, são fundamentais nas orientações para a direção e nas decisões das assembleias da FENOP. A estrutura administrativa permanente existente na sede aqui em Brasília e suas assessorias jurídicas dedicadas viabilizam os encaminhamentos decididos. Mais de 100 componentes dos comitês técnicos da FENOP realizam debates interagindo local e nacionalmente para as formulações das propostas dirigidas aos conselheiros e às assembleias. Essa estrutura permite a realização do Enaporte, do CONOGMO, do Portjur, do FENITEC, como também outras atividades como o FENOP no Porto, SENASTIP e as imersões internacionais que ocorrem bienalmente em parceria com a Fundação Valência Portes. Em 2024, essa imersão internacional envolveu Bélgica, Portugal e Espanha. Neste ano, a imersão internacional com certificado internacional da Fundação Valência Portes envolverá os sistemas portuários de Chile e Panamá. As inscrições serão abertas a partir do próximo dia 15/6, por meio de um SINDOP ou um ógmo que faz parte do sistema FENOP. Toda essa estrutura voltada para a defesa da competitividade portuária em seus 2 regimes de atuação, em todas as suas formas de operações portuárias,
terminais arrendados, operadores de cais público e terminais autorizados, a FENOP também se mantém compromissada com a solução para o custeio de treinamentos e a defesa de competitividade das formas de trabalho que sejam mais adequadas para cada operação e para cada tipo de terminal ou porto, vinculados ou avulsos. Para a FENOP, a competitividade entre portos públicos e privados também deve ser buscada na competitividade das formas de trabalho, vinculado ou avulso. Para tanto, a FENOP se dedica aos diálogos permanentes com as federações laborais portuárias, que aqui estão representadas, FNE, FNP e FENCOVIB, assim como se mantém coesa nas atuações empresariais portuárias com as suas associações representativas, ABTP, ATP, Abratec, ABTL e Abitra, além de participar de várias atividades e eventos, como Brasil Export. Diálogos constantes e não apenas sobre revisão de legislação é a missão da FENOP. As estatísticas da ANTAC demonstram a importância dos dois regimes de atuação portuária. Do total de 1,4 bilhão de toneladas movimentadas no sistema portuário brasileiro em 2025, 65% passaram pelos portos de propriedade privada, os denominados TUPs. 35% dos contêineres, 41% do milho, 45% da soja foram movimentadas pelos TUPs em 2025, demonstrando que o comércio exterior brasileiro não teria condições de atingir os atuais resultados sem as operações conjuntas de TUPs, terminais arrendados e operações de cais público nos portos organizados. Portanto, não cabe a leitura de que TUPs seriam somente terminais de cargas verticalizadas. Os portos públicos e os portos privados são complementares e necessitam de regimes legais similares. Não sendo exatamente iguais, em função das suas peculiaridades, necessitam que estejam o mais próximo possível em seus enquadramentos legais. Por isso, o Brasil espera que a Câmara dos Deputados avance rapidamente com os trabalhos na revisão do sistema legal portuário por meio do PL 733 de 2025, respeitando o que foi acordado entre as federações em relação ao capítulo de trabalho portuário. Para a posterior avaliação pelo Senado brasileiro, que sempre contou com as atuações compromissadas do senador Wellington Fagundes. A revisão legal é fundamental, porém a FENOP se mantém ativa em outras frentes também de interesse do sistema portuário. Como filiada à CNT, a FENOP integrou a comitiva brasileira para a Conferência Anual da OIT neste ano. Os trabalhos ainda continuam lá em Genebra, porém retornamos em vista de nossa fundamental programação que se inicia hoje. Merece destaque a atuação comprometida da CNT nas atividades da OIT, representando e defendendo efetivamente os interesses do setor empresarial portuário brasileiro e de transporte naquela entidade de composição tripartite. Também merece destaque as atuações do empresário brasileiro Alexandre Furlan, que preside a seccional das Américas e Caribe no bloco dos empregadores na OIT. Como resultado da participação da FENOP na Conferência Anual da OIT, entendemos oportuno transmitir algumas informações daquele grande evento e programação. A IOE, entidade mundial que representa os empregadores na OIT, apresentou um trabalho de pesquisa sobre mais de 150 países, destacando a relevância do setor privado e a necessidade de redução das interferências dos governos. Resumindo os cenários mundiais sobre a participação da iniciativa privada, 90% dos empregos, 75% dos investimentos e 80% das receitas dos governos são gerados por empresas privadas mundialmente.
Além disso, os estudos apontaram que as necessidades de infraestrutura nos países de desenvolvimento somente serão atendidas com investimentos privados e dependem da retirada de barreiras governamentais. Somente assim, tais objetivos serão alcançados. Portanto, atrair investimentos privados com redução de barreiras não é questão ideológica, é obrigação de qualquer país que pretenda efetivamente se desenvolver. Neste ano, a OIT está dedicada à sua reformulação e temas fundamentais estão sendo debatidos em comissões especiais. O trabalho em plataformas digitais, equidade de gênero e diálogo social e tripartite. Esses temas demonstram a assertividade do apoio que a FENOP sempre efetivou à Associação Mulheres e Portos, como também ao Comitê de Responsabilidade Social e ao convênio firmado pela FENOP com o Ministério de Portos e Aeroportos, que viabilizará o programa Portos e Pontes, que será debatido nesses eventos. Nos debates sobre diálogo social, alguns pontos eram repetidos enfaticamente. Negociações coletivas não se confundem com consultas públicas. Negociações devem envolver as entidades com competência legal e representatividade. Os resultados de consultas públicas não são impositivos, não são obrigatórios em seu cumprimento, são consultas. Os governos não devem assumir lados, devem evitar contaminação política nas atuações tripartites. Aliás, nos pronunciamentos dos representantes dos empregadores, vimos posições contrárias às posições parciais que a OIT algumas vezes adota em alguns temas. A OIT deve ser isenta dos debates tripartites, que envolvem, de maneira isenta, governos, empregadores e trabalhadores. A presença da FENOP na OIT busca fortalecer as atuações do setor empresarial portuário brasileiro nesse cenário fundamental, que conta com a Convenção 137 e a Recomendação 145 como instrumentos específicos da OIT para o nosso setor, e debater aqui em nosso país os temas para que tenhamos posicionamentos, estratégicas e atuações. Novamente, nesse ano, a programação da FENOP continua conectada com os temas relevantes do setor portuário e incluindo também os temas da OIT. Equidade de gênero, diálogo social, alteração legal portuária e Convenção 169, além da reforma tributária, os reflexos no sistema portuário, a regulação responsiva e liberdade de preços, inovação e tecnologia, segurança e normas regulamentadoras e o poder judiciário e a necessária segurança jurídica. Contaremos com palestras especiais apresentadas por renomados representantes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E, no contexto das palestras, iniciaremos de forma especial com a palestra magna a ser proferida hoje, com a honrosa presença do ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Com essa estrutura e componentes e com as mais variadas atividades, com a integração da CNT e as atuações dos organismos internacionais, é que a FENOP pode realizar o 11º Enaporte, o 14º Conogmo, o 4º Portijur, o 3º Fenintec, e assim a FENOP cumprindo a sua missão para a permanente modernização do sistema portuário. Novamente, muito obrigado pela presença de todos e desejamos bons trabalhos e bons relacionamentos a todos os participantes nos próximos 2 dias. Boa noite. Para seu pronunciamento, convido o conselheiro Leonardo Ribeiro. Bom, boa noite. Sérgio me deu uma
honrosa missão e pretendo cumprir aqui, Sérgio, com a sua orientação. Bom, senhoras e senhores, é com grande satisfação que recebemos nessa cerimônia de abertura o deputado federal Arnaldo Jardim. Uma das mais respeitadas lideranças do Congresso Nacional, engenheiro civil formado pela Universidade de São Paulo, iniciou sua trajetória pública ainda no movimento estudantil, onde exerceu funções de liderança no Diretório Central dos Estudantes da USP e na União Estadual dos Estudantes. Em 1986, aos 31 anos, foi eleito deputado estadual de São Paulo, tornando-se o mais jovem parlamentar de sua legislatura, e participando ativamente da elaboração da Constituição do Estado de São Paulo. Ao longo da sua vida pública, exerceu importantes funções de gestão, entre elas as de secretário de Habitação e secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Eleito deputado federal pela primeira vez em 2006, encontra-se atualmente em seu 5º mandato na Câmara dos Deputados. Durante esse período, participou de debates e iniciativas de grande relevância para o Brasil, sempre defendendo o fortalecimento da infraestrutura nacional, a eficiência logística, a segurança jurídica e a competitividade da economia brasileira. Em 2024, foi eleito pelo ranking dos políticos o melhor parlamentar do Brasil. Sua atuação tem sido reconhecida pela capacidade de diálogo, pela construção de consensos e pela defesa de medidas que contribuam para a modernização do país. Em especial, tem dedicado atenção aos temas relacionados à logística, transporte, comércio exterior e infraestrutura, setores fundamentais para o desenvolvimento dos portos brasileiros e para a inserção competitiva do Brasil nos mercados internacionais. Por essa destacada trajetória pública e por sua contribuição permanente aos debates sobre infraestrutura e competitividade nacional, a Federação Nacional das Operações Portuárias, FENOP, presta nesta noite uma justa homenagem ao deputado federal Arnaldo Jardim, reconhecendo seu compromisso com o fortalecimento do setor portuário e com o desenvolvimento do Brasil. Recebamos com uma calorosa salva de palmas o deputado federal Arnaldo Jardim. Muito obrigado. Uma boa noite a todos os amigos, amigas, que aqui vejo, reencontro e que me dão esse momento de muita emoção. Há um contexto que justifica essa homenagem. Realmente não são os meus méritos, é a delicadeza do Sérgio Aquino e uma circunstância muito peculiar que ele sabe e eu divido com vocês. Eu decidi não ser mais candidato. E, portanto, estou encerrando este ano a minha atividade parlamentar. E é nessa conjuntura que acredito que essa delicadeza encontrou razão de ser. Em nome de todos e com a presença de todos, eu agradeço muito essa oportunidade. Quero agradecer a você, Sérgio. Você dirige a FENOP. Agradecer a você, Leonardo, que tão diligente fez aí essa saudação tão gentil, mas eu quero mais do que fazer uma menção individual. Quero dizer da alegria que pude, desde os tempos em que discutimos toda a legislação de portos, de infraestrutura, todo o desafio que isso encerra, ver em você, não só alguém que constituiu uma entidade, a dirige com tanta propriedade, o seu pronunciamento acabou de deixar claro isso aqui, mas faz isso com paixão. E eu acho que as instituições são importantes, mas quando as pessoas acreditam no que fazem, vibram com
com aquilo que realizam, fazem isso de uma forma muito distinta. E você é a encarnação disso. Dizer da minha alegria de poder receber esta saudação, esta delicada homenagem, num momento em que vejo aqui o Executivo tão bem representado. E saúdo na figura do ministro Tomé, todo o Executivo, as agências reguladoras que eu identifico aqui, e dizer da minha possibilidade que tenho tido de poder desfrutar de um diálogo muito positivo e realizador nesse aspecto. Dizer que o doutor Herman Benjamin, que eu tenho o privilégio de conhecê-lo desde muito tempo anterior, desde São Paulo, depois aqui exercendo esse papel tão destacado no Judiciário, é outra pessoa que, como você, Sérgio, vibra com as coisas que faz. Não só diligente no exercício do Judiciário, mas criando o conceito, tendo a iniciativa de, muitas vezes, romper com aquilo que nós chamamos da caixinha para poder pensar de uma forma inovadora. Eu, com ele, tive o privilégio de conviver em muitos dos projetos que eu pude relatar. Foi assim na Política Nacional de Resíduos que eu relatei, pagamento por serviços ambientais, para mencionar algumas das matérias em que tivemos diretamente envolvidos. E se alguma matéria eu devesse mencionar ao longo dessa trajetória, que, repito, encerro este ano de 5 mandatos, um deles acho que merece, de minha parte, um grande agradecimento à FENOP, a todas as entidades que estão aqui integradas. Foi quando nós oferecemos à sociedade brasileira e conseguimos, em tempos difíceis, em que a polarização política é extrema, em que a polarização, muitas vezes, dificulta o diálogo e não conduz às convergências, que deveria ser a marca de instituições e de legislações perenes que transcendam o governo e se convertam em política de Estados. Foi quando vocês me ajudaram a fazer um aperfeiçoamento da legislação sobre concessões e PPPs. Nós conseguimos produzir esse texto. Ele, sem dúvida, faz eco a algumas das experiências que vocês têm enfrentado, quando exercitando este espaço da interação entre o público e o privado, vocês identificam problemas, isso orienta novas posturas e novas práticas, levando ao aperfeiçoamento legislativo, são possíveis de se buscar. Então, eu quero lhes agradecer muito por isso. Agradecimento que eu estendo ao Legislativo, na figura do sempre deputado, querido amigo, todo o setor o conhece e o saúda, o Edinho Bess, meu querido amigo, mas na figura de 2 parlamentares que aqui não estão hoje, mas, sem dúvida, estão aqui por conta do trabalho que tem realizado no setor de portos e, particularmente, naquilo que é a interação com as entidades aqui representadas. Quero fazer uma justa e importante referência ao deputado Paulo Alexandre Barbosa, que é do meu estado de São Paulo, meu parceiro de muitos dos desafios que nós enfrentamos, e hoje dirige a frente parlamentar do setor de portos e aeroportos, e faz isso com muita qualificação. E quero me referir a um outro parlamentar, particular amigo também, e que todos vocês, com ele, conviveram, certamente testemunharam sua diligência, que é o deputado Silvio Costa Filho, querido amigo, amigo de todos nós, e que também, esses dois, na figura da liderança que tem exercido, eu quero prestar uma justa reverência, dizer que este documento, placa, homenagem que recebo hoje aqui, partilho com amigos como estes, que no Parlamento, que no Executivo, que no Judiciário e na prática de cada uma das empresas, de cada um dos sindicatos de trabalhadores, tem se tornado realidade. Um novo jeito de poder encarar a infraestrutura, os desafios e seguir aquilo que é a nossa vocação,
a vocação do desenvolvimento com busca de distribuição de renda, de justiça social, que é a marca do nosso Brasil. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a todos vocês. E agora, senhoras e senhores, honrados com as presenças das personalidades que compõem o tablado dessa cerimônia, nós gostaríamos de ouvir as suas mensagens para a FENOP, falando aqui da importância destas programações. Inicialmente, gostaríamos de passar a palavra ao diretor-presidente da Logística Brasil, por gentileza, senhor André de Seixas. O senhor tem a palavra. Por favor. Boa noite a todos. Cumprimento todos os presentes, autoridades. Agradeço em nome das nossas associadas a oportunidade de poder falar para os senhores. Realmente, para o nosso meio de usuários, né, a gente vai quebrando esses paradigmas de que operadores portuários, né, terminais portuários não se relacionam bem com os usuários. A prova é que eu estou aqui. Agradeço muito ao Sérgio Aquino todo o apoio de sempre que me dá, a amizade, as boas conversas, os bons conselhos. Afinal de contas, a gente tem sempre que, né, ouvir muito quem vem na nossa frente, né? Eu queria aproveitar a oportunidade, Sérgio, eu sei que é um momento de alegria, mas para o nosso setor, né? A Logística Brasil agora se engajou nessa questão dos orçamentos das agências reguladoras, tá? Hoje nós tivemos uma reunião com a PGR, e queria que o nosso setor viesse junto com a gente. Eu sei que as entidades virão, mas nós vamos tomar uma série de ações aí para defender as nossas agências reguladoras, não só a ANTAC aqui presente, mas como a NTT, a ANP, a ANEEL, a Anatel. E a gente tem, nesse ambiente regulatório, a navegação, agências atuando, em que pese a regulação econômica a ser feita pela ANTAC, né? A gente precisa de outras agências reguladoras para atuar na navegação, a exemplo da Anatel, com sinal de rádio marítimo, da Anvisa, com a parte sanitária. E o que está acontecendo é muito grave. Então, eu queria deixar também esse recado e dizer o quanto eu estou honrado, novamente, de poder estar aqui falando para os senhores. E agradecer mais uma vez à FENOP pelo convite, que muito me honra. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora o superintendente de Projetos Portuários e Aquaviários da Infra S.A., Fernando Correia dos Santos. Senhoras e senhores, boa noite. Queria uma honra participar da cerimônia representando o nosso presidente, Dr. Jorge Bastos, cumprimentar o presidente da FENOP, senhor Sérgio Aquino, as autoridades presentes, os dirigentes, operadores, representantes de órgãos, trabalhadores, empresários, todos aqueles que dedicam o seu trabalho e o fortalecimento do setor portuário brasileiro. Os portos não são apenas ativos de infraestrutura, eles são portas de entrada e de saída do desenvolvimento nacional. Por eles circula grande parte das riquezas produzidas no país, e pelos portos que o agronegócio alcança mercados globais, é pelos portos que a indústria se integra a cadeias internacionais, é pelos portos que o Brasil se conecta ao mundo. Por isso, discutir portos é discutir competitividade, crescimento econômico, geração de empregos e soberania logística. A programação dessa edição da FENOP demonstra grande sintonia com os desafios que o Brasil precisa enfrentar para dar o próximo salto de desenvolvimento.
Destacamos a segurança jurídica que observamos nas pautas que vão ser tratadas nos próximos dias, modernização regulatória, inovação tecnológica, eficiência operacional, qualificação profissional e sustentabilidade. São exatamente os temas que definirão a capacidade dos portos de competir nas próximas décadas. E são também temas centrais da atuação da Infra-SA. Nossa missão é transformar planejamento em investimento em desenvolvimento. Temos trabalhado para estruturar projetos capazes de ampliar a capacidade logística nacional, reduzir gargalos históricos e criar um ambiente cada vez mais atrativo para investidores e operadores. No setor portuário e hidroviário, temos a satisfação de contribuir com uma nova geração de projetos. Isso inclui novos arrendamentos portuários, iniciativas voltadas à modernização dos acessos aquaviários e estudos hidroviários, destinados a ampliar a previsibilidade operacional e a confiabilidade da navegação. Mais do que obras ou contratos, estamos falando da construção de uma logística mais eficiente, integrada e competitiva em todo o território nacional. O Brasil possui vantagens extraordinárias para ampliar sua participação no comércio nacional. Somos uma potência na produção de alimentos, energia, minerais, justamente no momento que o mundo demanda mais desses produtos. Mas potencial por si só não se transforma em desenvolvimento. Essa transformação exige planejamento, investimento, inovação e capacidade de execução. Por isso, encontros como este são tão importantes, porque reúnem governo e operadores, trabalhadores, autoridades portuárias, reguladores, investidores e especialistas comprometidos com a construção de uma solução para os desafios do setor. A Infra-SA acredita profundamente nessa agenda de cooperação e permanece comprometida com a estruturação de projetos que contribuam para o sistema portuário cada vez mais moderno, eficiente e preparado para o futuro. Parabenizo a FENOP, doutor Sérgio Aquino, pela realização deste importante encontro e desejo a todos excelentes debates e uma oportunidade extremamente produtiva de discussão e aproveitarmos, né, as nossas sinergias institucionais. Muito obrigado, boa noite a todos. Gostaríamos de convidar para que venha ao palco, por favor, o senhor Alexandro de Ávila. Por gentileza, senhor secretário nacional de Portos, do Ministério de Portos e Aeroportos, queira vir ao palco. E agora convidamos para o seu pronunciamento o senhor Fabrício Julião, CEO do Grupo Brasil Export. O senhor tem a palavra. Muito boa noite, de forma muito breve, saudar Sérgio Aquino, o incansável presidente da FENOP. Em seu nome, Sérgio, saudar aqui todo o dispositivo, mas, logicamente, saudar o nosso ministro Tomé Franca e, representando aqui todas as mulheres, a Cris, que tem liderado uma agenda muito importante. Noite de festa e, mais do que isso, Sérgio, noite de reconhecimento do seu trabalho, principalmente na liderança e na condução do diálogo. Você vem promovendo o diálogo entre as empresas, entre a classe trabalhadora, num momento extremamente importante, num momento que nós temos aí uma agenda aí para o crescimento do Brasil e nós não podemos realmente parar de discutir. Então, tenho certeza que nesses 2 dias, nesses 3 dias, nesses vários eventos acontecendo aqui, será uma grande oportunidade para o avanço dessa agenda tão importante para todos nós. Um ótimo evento a todos e, mais uma vez, parabéns à FENOP e a todos do setor. Convido à tribuna para sua saudação o diretor executivo do Sistema Transporte CNT, SESC Senat ITL, senhor Vinícius Ladeira. Boa noite a todos. Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes na figura do ministro Tomé, um grande parceiro, ministro Herman Benjamin também, uma figura ilustre da República. Cumprimentar em especial o doutor Sérgio Aquino, que é o anfitrião de hoje. Dizer da minha alegria de estar aqui representando a CNT, o Sistema Transporte. Acho que o doutor Sérgio Aquino já citou a ausência justificada do presidente Vander Costa, que está capitaneando uma delegação na OIT. Os trabalhos da OIT ainda continuam, né? Ele estava lá, né, junto da delegação e voltou para atender ao evento. E é uma satisfação muito grande estar aqui no evento portuário para reforçar o compromisso do presidente com a multimodalidade. Então, o Sistema Transporte sempre trabalhou com o olhar de melhorar e desenvolver todo o sistema de transporte, independentemente dos modais, e a gente acredita firmemente
que os modais juntos e eficientes, eles fazem com que o sistema de transporte funcione de uma forma muito eficiente no Brasil, e a gente apoia muito as iniciativas como essa. Então, minha palavra é breve, não trouxe um discurso estruturado, mas eu trouxe uma palavra de apoio e de desejo que o evento seja um sucesso como planejado. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Na sequência, senhoras e senhores, convidamos para o seu pronunciamento o presidente da Associação de Terminais Portuários Privados, ATP. Por favor, senhor Murilo Barbosa. Boa noite a todos. Uma honra muito grande estar aqui, embora tenha sido pego de surpresa pelo meu querido amigo Sérgio Aquino, nessa noite para fazer essa saudação. Não, acho que a abertura de um evento dessa grandeza merecia que eu me dedicasse um pouquinho mais para preparar algumas palavras para fazer essa saudação. Mas o que eu vou falar aqui hoje, então, é de coração. Gostaria de iniciar aqui saudando o meu amigo Sérgio Aquino, um amigo que construiu ao longo de muitas divergências, desde que começamos a trabalhar juntos no segmento portuário, e hoje temos uma relação extremamente amiga, e acho que cada dia mais convergimos para pontos em comum para o crescimento do nosso segmento portuário. Gostaria de cumprimentar também meu querido ministro dos Portos e Aeroportos, Tomé Franca, também um parceiro muito ativo, sempre presente em todas as nossas demandas, atendendo a tudo que nós queremos. Cumprimentar também o ministro Herman Benjamin, pela sua atuação à frente do nosso Tribunal Superior de Justiça, e saudar todos os nossos companheiros aqui que estão presentes nessa cerimônia de abertura. Falar desse evento, também vou ser muito breve, falar desse evento é mostrar a pujança do nosso segmento. Ao longo da minha vida no portuário, que já vai há um pouco mais de 20 anos, a gente vê crescendo cada vez mais esses eventos onde a troca de experiência, a troca de conhecimento estão se tornando muito importantes. E o evento da FENOP tem crescido ao longo desses muitos anos, significando um pouquinho a própria natureza empreendedora do seu presidente. Eu acho que da chegada do nosso querido Sérgio Aquino à presidência da FENOP, o crescimento do sistema FENOP, como ele hoje bem denominou aqui, tem crescido muito, muito. E eu acho que ainda tem uma contribuição muito grande a dar. Eu tenho certeza que esses 3 dias de debate aqui vão proporcionar a todos nós maiores conhecimentos, maiores relacionamentos, e tenho certeza que todos nós sairemos engrandecidos desses eventos aqui. Muito obrigado a todos e boa noite. Nós é que agradecemos. Em continuidade aos nossos pronunciamentos, convido agora o presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, a BTP, e do Instituto Brasil Logística, IBL, Gesualdo Silva. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, eu rogo, que a bênção do Pai esteja com todos nós aqui, hoje e sempre, e, sobretudo, nesses dias de diálogo. E venho aqui também, pego de surpresa que fui, então não pude preparar nada assim tão grande como merece a pujança desse evento, mas não poderia deixar de parabenizar o Sérgio Aquino e a grandeza desse evento, da forma que ele falou aqui, da riqueza dos assuntos que vão ser tratados, mostra bastante um pouco do comportamento do Sérgio Aquino. Sérgio Aquino é um incansável defensor do diálogo, é um negociador nato aí do nosso setor. Eu tenho pouco tempo, vamos dizer assim, do setor portuário, sou novo, e me inspiro muito no Sérgio Aquino e tenho nele um verdadeiro professor e com uma excelente didática,
mas o que eu mais admiro nele é o tão incansável que ele é. E não existe assunto em que ele não saiba com riqueza de detalhes. Então, Sérgio, parabéns, esse evento aqui reflete muito de você e também mostra a pujança do nosso setor. Em nome do nosso querido ministro Tomé, eu cumprimento também a todos os membros aqui dessa mesa. E em nome da diretora executiva, da ABTP, Cláudia Borges, e da Cris aqui, a gerente executiva da FENOP, eu cumprimento também todas as mulheres presentes nesse setor, cumprimento os homens também, né? Todas as mulheres presentes aqui no setor, e desejo que tenhamos aí excelentes dias, excelente evento. Muito obrigado. Passaremos a ouvir neste momento, senhoras e senhores, o presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Por favor, senhor Mário Povia. Boa noite a todos. Eu também não havia preparado nada para falar, mas eu queria cumprimentar Sérgio Aquino, FENOP, pelo evento. Parabenizar, Sérgio. Eu tenho dito em outras oportunidades o legado que você deixa para o setor, que foi a aproximação do setor portuário do judiciário. E o trabalho que foi feito, principalmente, inicialmente, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, e que agora eu vejo aqui com o ministro Herman Benjamin, a continuidade desse trabalho no STJ, e oxalá a gente também consiga nos aproximar do STF. Eu acho que esse é o grande legado, Sérgio, que você deixa para o setor. É uma coisa disruptiva, ímpar, e eu queria parabenizá-lo por isso. Queria fazer coro também a André de Seixas. O IBI tem buscado, e está dentro dos princípios do Instituto, apoiar a regulação, a defesa intransigente do modelo regulatório adotado pelo Brasil, e é necessário que as agências efetivamente, Fred, tenham aí independência, autonomia, e nós precisamos buscar isso. Isso é importante para a sociedade brasileira. Eu acho que é uma busca que tem que ser constante até que a gente consiga. Já houve iniciativas pretéritas, uma legislação melhor, mas, infelizmente, as agências ainda continuam reféns, sobretudo na questão orçamentária, mas também na questão de julgamento de mérito, e nós não encontramos hoje nenhum modelo que seja melhor do que o adotado pela regulação brasileira. Então, também aqui me solidarizar com as agências reguladoras, e só assim nós teremos segurança jurídica, estabilidade regulatória, por um país que não tem, infelizmente, condições de investir em infraestrutura com o orçamento público. Então, é fundamental que a gente tenha essa parceria com a iniciativa privada e, portanto, com o setor regulado. De resto, agradecer, espero que todos tenham um bom evento, parabenizar novamente a FENOP, e esperamos que os próximos painéis aí, amanhã e depois, nos deixem maior do que chegamos aqui nesse evento. Muito obrigado. Convido agora o representante dos trabalhadores do setor portuário, o presidente da FENCOVIB, Mário Teixeira. Nós sentimos muito honrados em estar aqui presente. Eu estou aqui representando a Federação Nacional dos Estivadores e também representando a Federação Nacional dos Portuários. E viemos aqui, mais uma vez, participar desse Enaporte, desse Conogno, desse Porto Jura, e queremos nos parabenizar com o evento, pelo trabalho do Sérgio Aquino, que todos os anos está fazendo cada vez trazendo mais pessoas nesse evento, o que é muito importante. Também quero agradecer e cumprimentar os demais representantes da mesa, o ministro Herman Benjamin, cumprimentar o nosso ministro de Portos, secretário de Portos, o nosso deputado,
Temos aqui, presente aqui, que eu estou vendo aqui, um companheiro do Ministério do Trabalho, o doutor André, que está aqui representando certamente o ministro, e queremos cumprimentar também diversos companheiros que estão aqui presentes, companheiro de Santo, o Miro, temos diversos companheiros que acompanharam o Miro, temos também o Sanches e demais companheiros, temos aí outros companheiros de Santos, tem aí também companheiro de Vitória, e queremos cumprimentar, em nome da Cris, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, e esperamos que tenha todo o sucesso que desejamos esses eventos aí organizados pelo Sérgio Aquino. Parabéns, Sérgio Aquino, e continuamos juntos, trabalhando, discutindo as questões mais importantes da relação capital-trabalho, que, felizmente, temos agora com o Sérgio Aquino um espaço para discutir. E esperamos que conseguimos, daqui para frente, adiantar esse trabalho do PL 733 e trazer, principalmente, sossego para todos os trabalhadores do Brasil. É isso aí. Obrigado pelo convite, mais uma vez, e cumprimento todos os presentes. E agora, senhoras e senhores, convidamos a falar o diretor-geral da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com a palavra, o senhor Frederico Dias. Boa noite a todas e a todos. Queria começar cumprimentando o ministro Herman Benjamin, de quem ansiosos aguardaremos aí uma palestra em breve. Por isso, prometo ser breve para podermos passar a palavra para ele. Cumprimentar também o ministro Tomé Franca. O ministro Tomé tem sido um parceiro, a gente falou aqui um pouco das agências e, especialmente nos últimos dias, o ministro Tomé tem se envolvido pessoalmente. Aí, Tomé, eu tenho que te agradecer publicamente aqui o seu envolvimento para a gente tentar equacionar essa questão orçamentária das agências, que, como foi dito aqui, falar em orçamento da agência não é defesa das agências, é defesa da infraestrutura no Brasil, especialmente no momento em que a gente sabe que o espaço fiscal discricionário para investimento será cada vez mais comprimido e cada vez mais vai ser fundamental a atração de investimento privado. E cumprimentar, e aí, em seu nome, Sérgio Aquino, cumprimento todos os presentes, nosso anfitrião, agradecer a oportunidade de estar aqui na abertura e de falar amanhã um pouco também aqui. Queria só pensar da sua fala, Sérgio, 3 características que perpassaram aqui, que designam bem o nosso setor. O setor estruturalmente complexo, você trouxe a questão da simetria regulatória, o quanto de complexidade que isso traz. Essa complexidade que ela é estrutural, ela se reflete também administrativamente, o que acaba sendo um desafio para todos nós que atuamos, seja no setor público, seja no setor privado. Também, da sua fala, você trouxe uma outra característica, que é um setor eminentemente privado, e o quanto a gente depende de investimentos privados, no setor portuário especialmente. E por fim, a questão de investimento e de quanto a gente tem trazido resultados e batido recordes. A partir dessas 3 características, acho que a agência entra tentando lidar com essa complexidade e facilitar os negócios privados. A agência ela precisa ter toda a sensibilidade para ser cirúrgica, intervir de forma mínima, para que o parceiro privado possa executar os investimentos e realizar os seus negócios de uma forma o mais sadia possível. E amanhã vou estar falando um pouco disso, sobre regulação responsiva e liberdade de preços, que é o que pauta a nossa atuação. Boa noite a todos e um bom evento. Senhoras e senhores, como último pronunciamento, convido o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca. Boa noite a todas e a todos aqui presentes. Vanessa me deu aqui 50 nominatas para saudar todos.
E, para ser um pouco mais econômico na saudação, eu vou escolher aqui alguns nomes, mas eu vou inverter aqui uma lógica de todos os discursos, de todas as falas, porque quando a gente vai para qualquer evento, a gente sai citando todos os homens presentes no palco e, ao final, em nome de uma mulher, a gente cita a saudação a todas as mulheres. Então, eu quero saudar aqui Jaqueline Wendy Papp, da Diretoria Executiva do Instituto Praticários do Brasil, Daniele Bernardes, gerente executiva governamental da Confederação Nacional de Transportes, Maria Cristina Dutra, da Associação Mulheres e Portos, também saudar a Cláudia, aqui presente, Cristina Souza, da Agência Nacional, diretora, acho que ela estava aqui, acho que já saiu, e em nome de Sérgio Aquino e do ministro Antônio Herman Benjamin, saudar todos os homens aqui presentes nesse evento. Mas, gente, hoje foi um dia muito bacana. Hoje pela manhã nós estivemos no IBI, junto com a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, discutindo ações importantes para a infraestrutura do nosso país. A gente assinou hoje uma portaria que dá acesso aos contratos comerciais dos aeroportos ao REID, um benefício fiscal que zera PIS e COFINS para investimentos em infraestrutura no setor portuário, algo que já é amplamente praticado pelo setor portuário. A gente trouxe essa experiência muito positiva de fomento, de promoção da infraestrutura no setor de portos para o setor de aeroportos. Também fizemos uma reunião no GT de concessões, o grupo de trabalho de concessões, que foi instituído em meados de abril, para a gente também beber das experiências dos setores que estão sob o guarda-chuva do Ministério de Portos e Aeroportos. Nós temos, no setor portuário, Mário, já um setor que tem um nível de atuação, de regulação, de normas, já com um nível de maturidade muito significativo. No setor de aeroportos, as concessões iniciaram nos últimos 15 anos, os grandes aeroportos brasileiros já estão sob a gestão de alguma concessionária, e, por sinal, no Brasil, nós temos o maior conjunto de gestores aeroportuários do mundo operando simultaneamente, somos 10 gestores aeroportuários atuando aqui, então já tem um nível de maturidade também, e o setor de hidrovias inicia os seus estudos, os seus processos, para que a gente possa ter as primeiras concessões hidroviárias. E a gente entendeu que era necessário não unificar regulação, não unificar normas, porque isso não é possível, porque cada setor tem a sua especificidade, mas de buscar experiências, boas práticas de cada setor, para que a gente possa fomentar um desenvolvimento mais democrático entre esses setores e, sem dúvida alguma, o setor portuário tem muito a ensinar ao setor de portos, ao setor de aeroportos, ao setor de hidrovias, e foi uma manhã muito rica lá no IBI, lá com a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. E agora, a gente aqui, fechando a noite, nesse congresso, junto à FENOP, muito importante, e eu queria, Sérgio, lhe saudar pela sua capacidade, além de ser uma figura extremamente carismática, simpática e querida pelo setor, é alguém que, como alguns aqui já disseram, reúne a capacidade de dialogar, de unir, de agregar e de buscar soluções que são benéficas para os dois lados. E isso é um registro que a gente faz, eu faço em meu nome, em nome do Ministério, em nome do Governo do Brasil, que a gente precisa sempre, cada vez mais, de associações que tenham pessoas como você à frente, que representam bem o setor e sabem dialogar. Estou fazendo esse registro aqui de Sérgio e os outros não fiquem com ciúme, mas hoje a festa é da FENOP. Então, a gente aqui quer fazer esse registro em seu nome, Sérgio, e agradecer pela parceria que a FENOP tem com o Ministério de Portos e Aeroportos. A gente vive um momento muito importante no setor de infraestrutura do Brasil. A gente vive um grande ciclo de investimentos em infraestrutura do Brasil e a gente precisa não só capitanear enquanto setor público, mas também enquanto privado, que esse ciclo
permaneça, se consolide, cresça e amplie cada vez mais. E a gente entende que, para isso, a gente precisa perseguir três grandes pilares. Isso é uma coisa que eu venho repetindo nos lugares onde eu tenho passado. O primeiro é que o governo, os governos, seja o governo do Brasil, seja os governos estaduais, possam apresentar bons projetos para o mercado. Às vezes o mercado tem o capital, às vezes o mercado tem o apetite, mas a gente não consegue apresentar bons projetos capazes de atrair os investimentos privados. E a gente não consegue falar de infraestrutura sem falar do investimento privado. Os governos não são capazes de suprir a necessidade de infraestrutura do país. E por isso que a gente vê essa alavancagem de investimentos em infraestrutura do capital privado. É claro que a infraestrutura não prescinde dos investimentos públicos, mas a infraestrutura não prescinde, não consegue sobreviver sem os investimentos privados. E, por isso, a nossa obrigação, enquanto governo, enquanto ministério, enquanto Secretaria Nacional de Portos, Alex, é apresentar à sociedade um pipeline robusto, bem modelado, capaz de atrair concorrência e investimentos privados. E a gente tem orgulho de, nos últimos 3 anos, ter apresentado a maior carteira de leilões que foram levadas à B3. E a gente ainda tem alguns para levar a leilão até o final do ano, e estamos muito empenhados para poder levar cada um deles que estava no nosso planejamento. Então, primeiro, diagnóstico. O governo precisa apresentar bons projetos para o mercado, e eu não quero fazer modéstia à parte aqui. Acredito que esse dever de casa o governo tem feito, e isso é o resultado do número de leilões que a gente tem realizado no Brasil. Não só no setor de portos, mas no setor de portos, de aeroportos, de rodovias, de energia. A gente tem, de fato, preenchido a agenda da B3 nos últimos 3 anos, e isso é muito bom para o país. Um outro aspecto que eu acho fundamental, e aqui, mais uma vez, registrando o papel do setor privado nesse diálogo, é uma estabilidade institucional. A gente poder ter um diálogo franco, aberto, transparente, com os poderes, com as instituições, com as associações que representam o setor privado. E eu entendo que a gente conseguiu alcançar essa estabilidade nos últimos anos. Hoje, a gente tem um canal aberto entre governo, Congresso, associações do setor privado, que permite um diálogo franco, aberto, propositivo, crítico, muitas vezes, e isso é necessário que assim seja, para que a gente possa construir um relacionamento de confiança no Brasil. E a gente entende também que esse número de investimentos no país é um retrato dessa estabilidade institucional que o país alcançou nos últimos anos. E, por fim, aquilo que nosso Fred comentou, e isso também é imprescindível, segurança jurídica. Quem investe precisa saber qual é a regra do jogo antes, durante e até o final da prorrogação do jogo. Então, as regras precisam estar claras, precisam ser, não ter dúvida, para que a gente possa mitigar os prejuízos de judicialização, que muitas vezes atrasam os processos e atrasam os investimentos. E, nesse sentido, as agências reguladoras têm um papel fundamental, e é por isso que a gente faz esse empenho, de estarmos ao lado de Fred, de estarmos ao lado da diretoria da ANTAC, também está ao lado da diretoria da ANAC, para que, primeiro, elas tenham os seus orçamentos preservados, porque falar em orçamento é falar no desenvolvimento da própria infraestrutura. A gente não consegue avançar no desenvolvimento, na promoção da nossa infraestrutura, sem que as agências tenham orçamento, capacidade de trabalho, capacidade de entrega. E, Fred, contem conosco com essa parceria para que a gente possa continuar avançando e desenvolvendo a infraestrutura do Brasil. Meu tempo já estourou,
mas eu falei o que eu precisava dizer nessa noite, mas a palavra final é uma palavra de parabenizar os operadores portuários, parabenizar a FENOP, parabenizar todos que acreditam no Brasil, investem no Brasil, gastam a sua energia para que a gente possa construir um Brasil com mais infraestrutura e, portanto, um Brasil com mais oportunidades para os brasileiros. Obrigado, boa noite, Deus abençoe todos e bom congresso.